A autora Michelle Langley, da qual já falei aqui, lançou um livro em 2005 chamado A Infidelidade das Mulheres, Vivendo no Limbo. Esse livro não tem tradução para o português, então temos que pegar alguns tópicos. E é incrível que basta você se desvencilhar de certas amarras que te ligam às mulheres. Eu fiz um vídeo abordando a questão dos homens que precisam cortar o cordão umbilical que os une às suas mães. E você enxerga, quando você se desvencilha dessas amarras, você enxerga as mesmas coisas que as outras pessoas enxergam ou enxergaram. A autora escreveu o livro em 2005 e apesar de eu apenas ter lido algumas passagens citadas em sites, eu cheguei às mesmas conclusões que ela. Por exemplo, no tópico que fala sobre o padrão que as mulheres seguem em seus relacionamentos. A autora elabora um padrão, mas eu vou incrementar esse padrão explicitando mais caso por caso. Então ela coloca que os relacionamentos das mulheres atuais, elas seguem um padrão, relacionamentos sérios. Primeiro, elas empurram os homens para um comprometimento. Então, assim, quando um homem conhece uma mulher, essa aqui é a minha explicação. Quando o homem conhece uma mulher e ela se interessa por ele, logo ela vai forçá-lo a assumir um compromisso sério, com vistas ao casamento. Logo, então, ela colocará o homem contra a parede. E aí, você vai me assumir ou não? Segundo lugar aqui, que ela colocou, elas conseguem o que querem, que é o compromisso sério. E daí é aquela história, elas se sentem altamente felizes, fiéis, amorosas, amorzinho pra cá, amorzinho pra lá. Parece para o homem que as coisas vão correr muito bem. Terceiro, elas perdem interesse pelo sexo. Aqui eu vou complementar o que disse a autora. Não só perde o interesse pelo sexo, mas por outras atividades que antes lhe davam prazer. Conversar, combinar uma viagem juntos, ajudar em alguma tarefa em dupla, como pintar uma parede da casa, por exemplo. As coisas começam a esfriar, elas já começam a dar sinais de tédio. 4. Elas se sentem atraídas por outra pessoa. Geralmente acontece isso, não necessariamente, mas quase sempre. Como as mulheres necessitam de emoções, de variedades, de novidades para se sentirem realizadas, um homem surpresa na parada, um terceiro, trará uma dose de emoção. Esse homem não significa que ela vai casar com ele. Ele pode ser apenas um caso que terminará e que surgirá outro caso e assim por diante. Mas é um fator de emoção. 5. Elas começam a trapacear emocionalmente ou fisicamente. Então, com o surgimento de um terceiro elemento ou a possibilidade de ter uma vida sem amarras, elas vão começar a agir de modo mais ríspido. Vão começar a mentir horários, inventar desculpas para não sair com você. Ou seja, elas vão começar a mentir o tempo todo. 6. Elas ficam com raiva e ressentidas. Então, como elas já não se sentem à vontade com você e estão com o pensamento em outro ou em outros, elas começam a ficar irritadiças por qualquer motivo. E não vai adiantar você tentar contentá-las. Será em vão, porque nada que você fizer vai servir para elas. Você está praticamente descartado. Tudo que você fizer será irrelevante. 7.
Elas começam a dizer aos parceiros que precisam de um tempo separados. Nem sempre acontece dessa maneira, assim, dela chegar e pedir um tempo. Pode ser assim ou pode ser que ela chegue e diga que quer se separar. Isso vai depender do quão decidida é a tua companheira. Pode ser que ela seja mais medrosa, então ela vai pedir um tempo, que é para ver se cria coragem para terminar de uma vez. 8. Elas culpam seus parceiros por seu comportamento e, eventualmente, depois de um longo tempo de oscilação e várias tentativas de desistir de seus relacionamentos, elas acabam terminando de vez. Então, o que vai acontecer é que depois dessas idas e vindas, pedidas de tempo, reatamento do relacionamento, fatalmente a coisa termine de vez. Se vocês terminaram uma vez sequer, já é sinal de que provavelmente uma segunda e uma terceira vez vai acontecer e o teu casamento vai para o brejo. Pode demorar um pouco menos ou um pouco mais. Mas atenção, tem uns casos em que a mulher não desiste do casamento. Ela começa a pensar em diversos fatores. Estabilidade financeira com o marido atual. Ela pode perceber que casos esporádicos não são de confiança. Ela pode ficar com medo da idade, a espiral da decadência pode assustá-la. Ela pode decidir que vai levar uma vida dupla, tendo casos e continuando casada. As mulheres são mestras na dissimulação. Elas podem trair o marido para o resto da vida e ele não ficar sabendo. Principalmente em uma metrópole com milhões de habitantes. É por isso que para um casamento dar certo, é preciso que a sociedade imponha freios morais, sociais, éticos e também religiosos. Já que nós estamos falando aqui sobre relacionamentos, casamentos, vamos colocar todos os pesos na balança. Só que agora todos esses valores já não existem na sociedade. E principalmente já não existem na mente da mulher moderna. Esses valores são ficção científica na cabeça delas. Lembram quando eu disse que os casamentos atuais, os mais atuais que vocês veem, só estão durando por causa dos homens? Isso é verdade. Estão em pé porque os homens estão se submetendo a aguentar a apurrinhação eterna de suas esposas. Por causa dos filhos, eles têm medo de ficar longe dos filhos. Por causa do patrimônio que adquiriram após muitos anos de trabalho e economia. Então eu digo com certeza, se os homens que estão casados agora resolvessem parar de aguentar humilhações de suas esposas, cairia mais de 90% dos casamentos modernos hoje mesmo. E por que nós somos levados a esse engano com relação à pretensa santidade da mulher? Porque nós nos criamos com o senso comum de que as mulheres são mais fiéis e menos violentas nas relações íntimas. E aí é que está o erro dos homens atuais. Eles não perceberam ou teimam em não perceber, não dá para afirmar bem o que os homens atuais pensam, porque para o homem pensar diferente, ele precisa se desvencilhar de vários anos de um pensamento formado e martelado em sua cabeça. Então, não é fácil você se desvencilhar desses pensamentos que foram incutidos em você décadas e décadas. Então, eu estou aqui dizendo, esqueçam relacionamentos sérios. Acabou. A não ser que vocês aceitem a nova conjuntura. Mas daí eu já não posso fazer nada. Se vocês aceitarem o modo moderno de se viver, então daí eu já não tenho o que fazer. Agora, se vocês estão dispostos a manter uma honra,
uma dignidade, vocês precisam me ouvir. Era isso aí, pessoal. Até mais.